Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. Eu não tenho certeza se hoje é sobre tecnologia. Eu desconfio que um pouco é. E um pouco talvez não seja. Enfim, o que importa? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, ou então aqui no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Rona. Cora, a gente tem visita? Temos uma visita fabulosa, um ótimo papo. O meu amigo Antônio Ramalho, vulgo Ramalho. E a gente vai falar sobre histórias, a arte de contar uma história. Ou, se a gente quiser usar o termo do momento, storytelling. Vai. Cora Rona, você não quer apresentar nosso convidado? Quero muito com vocês o Zé Antônio Ramalho, vulgo Ramalho. Ramalho é meu amigo há décadas, a gente já não conta a amizade da gente em anos, mas em décadas. É verdade. É o melhor companheiro de viagem que vocês podem imaginar. Conhece o mundo inteiro. Como é que eu conheci o Ramalho? O Ramalho trabalhava na nossa área, era jornalista de tecnologia. Mais até do que isso, sabe? Toda vez que aparecia algum programa, na época os aplicativos se chamavam programas, ele instantaneamente lançava um livro, um manual sobre aquilo. Era impressionante a velocidade desse homem. Então, qualquer coisa que aparecesse, Word, Windows XP, o que você imaginar, ele imediatamente tinha um manual pronto para aquele software que a gente mal e mal tinha descoberto. Um dia o Ramalho encheu disso, entrou num aviãozinho pequeno e inventou uma aventura pelas Américas e voou de aviãozinho por todas as Américas. Depois ele foi pela Transiberiana, depois, olha, todas as viagens esquisitas que um ser humano pode fazer, o Ramalho fez. Eu estou fazendo esse resumo para a gente depois pensar algumas dessas coisas. O Ramalho fez viagens incríveis de bike. As viagens dele são doidas. Não é feito da gente, que a gente entra num avião bem confortável, desembarca ali, vai para um bom hotel. Ele acampa, ele vai de bicicleta, ele vai de aviãozinho. E ele agora acaba de lançar o seu livro de número 123. 123, repara. 123. É isso, né? Estou certa, né? 1, 2, 3. Que é justamente sobre o que nós estávamos conversando no outro dia, Pedro, que é a coisa da escrita. Que o Ramalho, sendo um cara craque de marketing, chama de storytelling, mas é a nossa cotação de história. Então, Ramalho, eu vou te perguntar, em primeiro lugar, o que é esse livro e o que você nos conta nele? Esse livro de storytelling, ele surgiu, a ideia dele surgiu há 1 ano e meio atrás, conversando com alguns amigos. Eu estava querendo voltar mais seriamente para a área de tecnologia, né, desenvolvimento e tal. E aí um deles falou assim: Ramalho, você é o maior contador de história que eu conheço. Assim, sobre tudo que a gente vai falar ou fazer, você tem uma história. Por que você não põe num livro isso, né? As suas histórias são histórias de viagem, de tecnologia, de vida, mas você consegue falar com públicos diferentes, né? Você escreve um livro de SQL Server, de Oracle, de banco de dados, aí você escreve um livro sobre mitologia para criança, depois você escreve um livro amar.com, que é relacionamentos na internet, né? Então, assim, todos esses livros, né, têm uma leitura agradável para esse público que recebe. Como é que você consegue, né, navegar em áreas diferentes, tal? Aí, nesse momento, eu me dei conta que eu tinha essa facilidade de
de escrever, e mais do que escrever, era contar histórias, de achar o ponto. Porque na hora que você escreve um livro de tecnologia, você, de uma certa forma, está contando uma história de um produto, da sua utilização, da sua serventia, numa linguagem adequada para aquele público, né? E aí eu pensei nisso, falei, rapaz, eu sou um contador de história e não me dei conta. Então, eu procurei reunir no livro, organizar no livro, quais os princípios de se contar uma história, né? Fiz um levantamento aí da contação de história ao longo da história da humanidade. Depois eu cruzei com alguns autores incríveis, como Joseph Campbell ou Vladimir Prop, né, que desenvolveram, né, esquemas, né, de narrativas assim, comprovadamente funcionais. A primeira história registrada da humanidade, né, que foi a Epopeia de Gilgamesh, segue os parâmetros que o Joseph Campbell levantou. Se você pegar a história do Harry Potter e do Luke Skywalker, são idênticas em termos de estrutura. Você pode fazer um fill the blank, só trocar os nomes, e você tem a mesma história contada ali. Então, eu procurei... Se bem que justiça seja feita, George Lucas leu Campbell e depois foi escrever o roteiro, né? Foi de propósito. Assumidamente. Assumidamente. Ele disse que o livro, né, a história original, né, foi baseada na estrutura do Campbell. Então, eu procurei trazer para o livro essas estruturas narrativas e trazer para o nosso mundo atual, porque não adianta ficar... Eu não quero contar... O livro não é um livro sobre como escrever, é sobre como contar história independente do meio. Então, nós temos hoje a escrita, que está meio em desuso, né, infelizmente. Se você comparar 4.000 anos os hieróglifos e os emoticons que a gente tem hoje, está muito parecido, né? Parece que houve um retorno aí, assim. Mas, enfim, a forma de comunicar mudou de meios, né? Foi para o meio digital, foi para o rádio, foi para a televisão, agora está nas mídias sociais, agora entra um chat GPT que acrescenta aí uma nova pincelada, né, de tecnologia para a gente ter à disposição. Então, o livro faz isso. Ele pega as técnicas e aí eu mostro em cada um desses segmentos, né, como estruturar histórias, né? Na parte... Tudo começa com um texto, na verdade, né, agora. Você pode criar um roteiro para cinema, mas você vai ter que escrever à mão, na tela, riscando. Olha, no princípio era o verbo. Exatamente, né? Exatamente. Então, só que aí eu me deparei com algumas coisas interessantes que eu não tinha tido um contato muito íntimo, que era a parte de arquétipos, né, de tipos de personalidade, enfim, para identificar melhor o público, né, para poder criar histórias que falem com aquela audiência de uma forma adequada. Então, foi um... Olha, eu entrei por Jung, por Freud, que eu não esperava que eu iria entrar na preparação desse livro. Mas a gente passou por isso. E eu procurei colocar no livro uma coisa que eu acho fundamental, a prática. O livro ele tem 24 capítulos. Cada capítulo, ao final, você tem que desenvolver algo que eu proponho, para quando você chegar no final do livro, você falar assim, eu criei, né? Eu mudei, né? Eu entendi, porque você fez algo. Eu li muitos livros de storytelling antes de colocar a mão na massa, e a maior parte realmente fica nas teorias, né? Nas indicações, nos exemplos, assim, tal exemplo é bacana de storytelling, mas eu faço você contar a sua história também dentro do livro. Então, eu compartilho a minha história também, porque eu falo, não quero saber só a sua, você vai saber a minha também, tem que ter uma troca entre eu e você. E aí eu fui nesse caminho. Foi um livro assim, desafiador, foi um desafiador. Os livros de tecnologia, como você falou, assim, vai sair aqui Oracle 38. Eu falei, vamos para Oracle 38, como é que era lá? Em pouco tempo eu fazia isso. Esse eu tive que navegar por mares que eu não tinha navegado antes, para poder ter esse embasamento, né, e poder compartilhar o que eu aprendi. Basicamente foi isso.
Bem, eu acho que navegar por mares, como diria Ulisses, faz parte do contar de uma história, né? Sim. Ramalho, eu acho que a gente devia começar aqui essa conversa pelo básico. Eu tenho uma implicância terrível com essa expressão storytelling. Não, Eu também. não porque quando a gente está conversando em inglês e começamos a falar de storytelling, a gente é como se a gente estivesse em português e começasse a falar de contar história, de contação de história. É absolutamente natural. Você está falando de alguma coisa. Vem cá, como é que eu conto uma história? Como é que você faz storytelling? Em inglês faz todo sentido. Eu costumo ter zero problema com anglicismo, galicismo, tudo mais. Acho que é isso mesmo. A língua vai mexendo, vai movendo. Às vezes a gente importa termos porque eles não existem, tal. Mas virou essa palavra de poucos anos para cá, essa virou uma palavra só em vez de uma expressão em português e virou essa coisa, não, você precisa, é que nem uns 15 anos atrás tinha web writing. Você tem que saber fazer web writing, escrever para a web, como se fosse tão diferente assim, né? Não, mas tem que ser curto, tem que ser isso. Por que você acha que esse bicho com essa palavra storytelling entrou de repente no nosso vocabulário em português aqui no Brasil e de forma até a parecer que estava fazendo uma coisa nova quando estava fazendo uma das coisas mais antigas que nós, bicho-gente, fazemos, a existência da espécie. Sim. Olha, existem diversas palavras, termos, que são termos de moda, né? Que entram, alguns ficam, outros não. Na área de tecnologia, né? Cora sabe muito bem disso, assim, volta e meia aparece um termo novo. Eu acho que existe um comitê secreto, você entendeu? Que é um grupo, eles se juntam e falam, vamos criar uma palavra tal para nós ganharmos dinheiro com isso, você entendeu? Vamos confundir um pouco o mercado e aí nós chegamos para esclarecer. Agora você me explicou. Eu não estou dentro desse comitê, não. Upsizing, right-sizing, enfim, tem uma série. Downgrading. Upgrading, né? Por que não pode fazer atualização? Por que não pode fazer... Upgrade, eu e a Cora gostamos muito de upgrade. Sempre que a gente pode, a gente quer um upgrade, entendeu? Enfim, então foi um termo que se estabeleceu. E, ao definir o título do livro, eu pensei efetivamente em usar o contar histórias. Mas o que se vê no mercado, a reação inicial, quando você fala contar histórias, as pessoas associam imediatamente a livros infantis. É quase assim, você entendeu? Então, do ponto de vista de posicionamento do livro, eu não queria correr o risco de ter o livro mal entendido na capa, no título já. Sabe, claro. Eu falei, eu não vou nem olhar esse livro porque é coisa para criança. Então, foi essa decisão de manter. Mas veja que eu não estou questionando o seu uso no título, não, porque eu entendo perfeitamente por que você usou, porque é o nome que a coisa tem em português. Exatamente. Virou isso. A pergunta que eu estou fazendo um pouco diferente é por que você acha que, de poucos anos para cá, virou uma necessidade de falar de storytelling? Porque é quase que como se a gente estivesse importando, olha, tem uma ciência nova, um conhecimento novo, e como você está falando, a técnica existe desde Gilgamesh. Provavelmente existia antes, a gente só não escreveu com runas numa tabuleta de argila. Essa é a única diferença, né? Sem dúvida. Eu acho o seguinte, assim, o problema de comunicação é um problema que sempre existiu nas empresas, né? Quantas guerras não aconteceram por má comunicação, né? Quantas famílias não foram separadas por má comunicação? Então, buscar se comunicar melhor é uma constante, né? Das empresas, das pessoas. E eu acho que, em algum momento, meio que se esgotaram as técnicas de comunicação que estavam sendo exibidas, né, pelo mercado, usadas pelo mercado. Aquele comitê que criou aí algumas coisas assim, tal, né? Pô, inteligência emocional, né? É um tópico que
poucos anos atrás, era o storytelling de hoje, né? Todo mundo queria entender inteligência emocional, aquela coisa toda. Assim como, né, o inteligência artificial hoje é utópico, né? Aliás, eu me preocupo mais com a ignorância natural do que a inteligência artificial, não? Vou ser muito sincero. Mas, enfim. Então, eu acho que foi assim, um movimento que surgiu não concomitantemente, mas que acabou, no momento, sendo um caminho para se tentar mostrar técnicas antigas com um nome novo, você entendeu? Eu não vejo diferente disso que você está me colocando, né? Mas o importante essas técnicas, algumas são milenares, e hoje ainda muitas pessoas não sabem usar. Então, existe ainda um mercado, e eu espero que o livro ajude, a conscientizar, né, que para a gente se comunicar, a gente tem que misturar um pouco do nosso instinto, né, das nossas emoções. Digo assim, você tem que escrever com a sua emoção e adornar as palavras com o seu conhecimento. Então, eu acho que o storytelling, na verdade, faz isso, né? Eu vou dar um exemplo muito simples de storytelling, né? Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, João morreu 15 dias depois sua mulher. Eu comuniquei, né, o falecimento de um casal. Agora, se em uma frase eu falar, João, depois de lutar muito tempo contra a doença, partiu. Sua mulher, Ana, companheira de tantos anos, não aguentou a saudade e se juntou a ele. Eu acho que eu não contei uma história de morte, eu contei uma história de reencontro dentro dessa situação. Então, eu acho que o storytelling, basicamente, ele busca trazer a comunicação convencional à emoção, né? E a partir do momento, isso comprovadamente, cientificamente, quando você engaja a emoção, né, na história, a pessoa participa da história, né? E assim como o marketing, né, como qualquer outras coisas, tem o lado bom e o lado ruim, né? Você tem o marketing do mal, né, que é aquele marketing que faz com que você compre, mesmo que você não queira comprar, isso do ponto de vista do comprador. E você tem um marketing que mostra para o consumidor que aquele produto é bacana para ele, né? E com storytelling é a mesma coisa. Ele pode ser usado como essa ferramenta para, né, persuadir de uma forma ruim ou efetivamente cativar e emocionar. Você falou do ChatGPT. Você já usou? Já, eu tenho usado, tenho explorado muito. Não vou escrever um livro agora. No próximos 6 meses eu não vou escrever. Perguntar, pois é, daqui a quantos meses podemos... Mas eu vou escrever um livro que usa o ChatGPT como uma das partes do todo, né, na verdade. Mas, enfim. Mas eu tenho curtido muito, né, o ChatGPT e os seus concorrentes, as suas variâncias aí que a gente tem. Como qualquer outra tecnologia, é o seguinte, vai acabar com um monte de emprego? Vai tirar do mercado quem não é competente no que faz? Vai dar muita oportunidade para você que não tinha oportunidade fazer algo novo? Vai. Então, eu acho que o ChatGPT, para mim, é uma ferramenta incrível e que vai me ajudar muito como escritor. Ele não vai escrever por mim, mas ele vai agilizar o meu processo de escrita em muitos aspectos, né? Eu usei, por exemplo, no meu site, se vocês entrarem, junto com o livro, a gente está lançando um site, que é o storytelling.ramalho.com.br. Eu estruturei todo o site, eu escrevi o site inteiro, tá? Mas tem 2 partes do site que eu estava na correria para fazer, eu falei, deixa eu ver o que ele me propõe, né, para essa parte aqui. Então, se você entrar no site, tem uma parte lá de perguntas sobre business storyteller, sobre storyteller pessoal. Aí eu perguntei para ele assim, como um consultor de storyteller pode ajudar uma empresa, né, com o seu serviço? Ele veio lá e me deu umas 10 sugestões. Eu peguei, olhei assim, eu vi que 3 coisas do que ele falou ali
eram legais, e eu nem tinha pensado naquelas 3 coisas. Eu peguei aquelas 3 e explorei, incorporei no que vocês estão vendo lá. Não vou também contar quais foram, mas eu não usei o que ele escreveu, eu usei a ideia que ele me propôs ali, assim, que foi bacana. Então, eu acho que a gente pode usar desse jeito. Mas se você pegar esse universo agora da inteligência artificial, fotógrafo, maquiador, produtor de moda, enfim, gerador de conteúdo como um todo, assim, tem que fazer uma autorreflexão aí e assumir isso, viu? Porque senão vai ser a mesma coisa que um condutor de charrete, de cavalo, né, da década de 1920, reclamando que aqueles malditos automóveis iam tirar o emprego deles, entendeu? Acho que a gente está nessa situação. Ramalho, o ChatGPT ele escreve com aquele padrãozinho, né? Faz uma pergunta lá, sei lá, quais são as ideias, o que Sigmund Freud falava sobre sonhos. Ele vai lá, vai te dar um texto, Sigmund Freud, psiquiatra austríaco, nascido em Viena, não sei das quantas, começou a desenvolver suas teorias sobre sonhos a partir de 1890x, até chegar em 1920 e tantos, com um livro não sei das quantas. Ele vai te contar uma história de quem é o autor, e aí depois vai desenvolver 2 ou 3 parágrafos sobre o que o Freud pensava. Tá. Tudo bem. O que a gente traz que o ChatGPT não traz? O que a gente ainda tem de especial? Você está falando que produtor de moda, fotógrafo, jornalistas, temos que abrir o olho. Tudo bem. O que a gente traz? A gente traz aquilo que eu te falei. Você tem a emoção e você tem o conhecimento, né? Talvez o ChatGPT ele traga o conhecimento histórico rápido para você, já numa forma um pouco mais formatada. Se você vai pesquisar alguma coisa no Google, né, o formato é aquele, você pergunta alguma coisa, ele vai te trazer uma lista de sites, você vai ter que ficar navegando em cada um, enfim, aquele todo o processo demorado para você eventualmente achar um ponto que te interessa para aí você pesquisar e tal. Eu acho que o ChatGPT ele formata e traz mais rápido esse pontapé inicial, talvez. E a partir daí, cada um vai colocar a sua expertise, né, a sua emoção naquela história, ou naquela reportagem, enfim, naquela produção, para ter o seu DNA ainda dentro da história. Né? Agora, pensa bem em quem não tem a habilidade de escrever. Né? Veja pelas redações do Enem, aquela coisa toda, que toda vez que tem vestibular é aquele show de horror, né? Que eles repinçam e nos mostram. Essa pessoa que tem a má formação na formulação, né, do pensamento, da escrita, ela vai conseguir, de alguma forma, fazer mais coisas do que ela conseguiria usando essas ferramentas. Né? Um texto que, se saísse dela naturalmente, não seria aprovado, talvez seja agora com essa ajuda. Aí vai do lado ético de cada um. Né? Eu posso deixar ele inteirinho fazer para mim ou usar como base para eu criar. Então, eu acho que a individualidade, né, de cada um é que vai continuar tornando a diferença. Né? Assim, eu sempre falo assim, nós somos 220 milhões de brasileiros, um pouco mais, cada um tem o seu DNA, né? Enfim, por que desses 220 milhões de brasileiros, 1 milhão tem sucesso em determinada área e os outros não? É uma combinação, né? Aí você pode vir lá do socioeconômico, cultural, mas tem o DNA individual ali, assim, que faz a diferença. 2 irmãos gêmeos univitelinos, né, que receberam toda a carga cultural, social, se tornam pessoas, né, um se tornou bandido, outro se tornou herói, enfim, é isso que está, é a individualidade. Sabe que você falou numa coisa agora comparando o ChatGPT com o Google,
E me ocorreu que a grande mudança que a gente precisa ter, e que, pelo visto, vai acontecer agora, é nas máquinas de busca. Porque uma das coisas mais estáticas, por incrível que pareça, tem sido o Google, e tem sido essa forma de pesquisa que a gente tem há sei lá quanto tempo, que é 20 anos? 25 eu acho que anos, sei lá quanto tempo. 91. Pois é, o que já tinha o Alta Vista antes, assim, Isso, lembra? O Northern Não, Light. antes tinha o Webcrawler, Tinha o Northern Light, que começou a fazer pesquisa de links também, isso. que Eu era usava muito o ótimo. Alta Vista. Eu O usava Alta muito. Vista era muito bom. Eu gostava do Lycos, mas tinha Pois alguns é, nessa época. mas desde que isso começou, isso vem assim, e não mudou. E se Não. você olhar para o Google continua. E o Bing também, e todos eles continuam funcionando exatamente como funcionavam há 20 anos. E eu acho que talvez a grande coisa do ChatGPT é que eles talvez estejam nos introduzindo, nesse momento, numa nova era de máquinas de pesquisa. Tanto que o Bing já vai incorporar ele, eu não sei como é que eles pretendem incorporar, mas eu acho isso, eu acho que nós vamos receber pesquisas redondas, né? Em vez da gente ter que sair clicando em links direto, isso é uma grande utilidade. Com A O gente objetivo, o objetivo tanto da Microsoft quanto o Google com o Bardo, aqui nós já portuguesamos, né, Cora? Já já, virou Eu o sou aqui já Bard é o virou. eu sou contador de história, não sou storyteller, hein? Por favor. Tanto o ChatGPT quanto o Bardo no Bing, o ChatGPT e o Bardo, que é o equivalente, né, no Google, parece que a intenção é que a sua pesquisa passe a ser uma pesquisa feita como uma pergunta em linguagem natural, e que antes de te dar os links, ele depois dá os links, mas antes de dar os links, ele te dá uma resposta para aquela pergunta. Eu ainda não sei como eu vou reagir, porque eu, hoje, a essa altura do campeonato, usando o Google há uns 20 anos, eu já uso tanto parâmetro, entendeu? De data, de tipo de arquivo, se eu estou procurando um PDF, ou se eu estou procurando um JPEG, ou se eu estou procurando. Que eu sei que a maior parte das pessoas não faz isso, e provavelmente isso é geekice minha pessoal. Mas eu não sei se eu quero um buscador que me dá uma resposta, não. Olha, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com o ChatGPT na semana passada. No Globo, eu recebo por coluna. Eu recebo um X por coluna, e no começo do ano eu tenho que mandar os recibos que serão usados ao longo do ano. E todo ano é, para mim, o mesmo suplício de ter que pegar aqueles recibos e calcular o número, você também, né? O número de quintas-feiras que aquele ano vai ter, e aí cada mês botar, sei lá, o equivalente a 4 conteúdos, 5 conteúdos, um inferno na Terra. E aí eu pensei, digo, é para isso que foi feito o ChatGPT. Aí eu entrei no ChatGPT e expliquei, ChatGPT, eu preciso fazer recibos para todo ano de 2023, siga este modelo aqui. Por que eu não pensei nisso antes? Wait! Em um segundo, ChatGPT tinha feito para mim todos os 12 recibos do ano, com tudo certinho, e eu peguei e comecei a recortar e colar no Word. E aí acendeu uma luzinha vermelha na minha cabeça, porque toda vez que a gente usa tecnologia, é bom que se acenda uma luzinha vermelha na cabeça da gente, e eu já levei muito na cabeça por conta de não ter prestado atenção nisso. E eu disse, será que isso está certo? E aí vi quantas quintas-feiras ele tinha contado em cada mês, e aí fui para o Google tirar a limpo. E o ChatGPT tinha errado tudo, viu? Só para você. Fique feliz, Pedro Doria. E eu tive muito mais trabalho, porque eu tive que refazer aquela porcaria toda,
do que se eu tivesse começado desde o começo, como eu antigamente fazia, de pegar um calendário, contar no calendário. O problema é que eu não tenho um calendário na minha casa nessa altura do campeonato. Ué, mas computador. Então, pois é, aí foi o que eu tive que fazer. Mas eu tive. Olha, esse é o grande perigo do ChatGPT, é o erro, mais ou menos. É o erro que você não percebe que está errado. Porque isso aqui eu percebi porque eu não percebi que estava errado. Mas eu resolvi conferir como é que estava a coisa, né? Sim. E tive essa surpresa. Mas quando ele melhorar, sim, isso ele vai fazer muito bem. E vai nos poupar. Não, com certeza. Eu fiz uma consulta ao ChatGPT sobre a minha pessoa, sabe? Eu falei, me fale sobre o escritor José Antônio Ramalho. Aí ele pegou e falou assim, a primeira resposta assim, eu não tenho muito a dizer sobre José Antônio Ramalho. Aí eu fiquei indignado, né? Eu falei, mas como você não tem? Aí ele falou assim, não, a minha base de pesquisa é anterior a 2021. Aí eu falei assim, olha, pois esse autor em questão, ele tem 60 décadas a mais do que 2021, né? E escreve desde 1985. Então, por favor, verifique na sua base novamente. Ele falou assim, ele falou literalmente assim, eu sou apenas uma inteligência artificial, eu não posso pedir para as pessoas. Então, ele já está se dando desculpas, assim, nessa história. Olha, aí, eu fiz essa pergunta e ele me disse que eu fui uma artista plástica, escritora e crítica que faleceu em 1955. Era uma homônima ou ele inventou na cabeça dele? Eu não sei de onde ele tirou. A pessoa que tem um currículo mais parecido com o que ele apresentou, que eu saiba, eu tenha conseguido identificar, foi a Anita Malfatti, mas eu não sei como é que ele confundiu as duas coisas. Ele foi tão seguro que eu fiquei mesmo na dúvida se eu estou mesmo aqui, se eu não tenho uma obra, pintura que eu desconheço. Eu me senti um indigente digital ali, assim, naquela hora, né? Sem RG, sem nada. Mas é claro, enfim, a gente está falando de, por mais avançado que seja a tecnologia dele, ele ainda está engatinhando em termos de, né, enfim, de uso de informação. O mesmo erro a gente faz no Google, né? Se você pedir uma informação específica e não fazer aquela coisa básica que o jornalista faz, que é checar a fonte, confirmar, você vem com né, informações incorretas claramente, assim, né? Então, mas eu vejo com bons olhos, resumindo assim. Outro dia, minha esposa estava aqui do meu lado, eu peguei e virei para ela e falei assim, olha, veja meu escravo trabalhando para mim. Aí cruzei os braços e na tela estava lá os caracteres aparecendo. Eu coloquei, por exemplo, voltando, Pedro, eu publiquei essa semana na minha página do LinkedIn, que é Joey Ramalho no LinkedIn, um artigo falando assim, como Van Gogh pode ajudar na sua carreira. Então, Van Gogh, o que ele pode dizer? Eu fiz uma análise da vida do Van Gogh e os erros que ele cometeu, né, que fizeram com que, em vida, ele vendesse apenas uma tela. Né, e hoje, as telas mais caras do mundo, né, estão as dele no meio. Então, eu levantei os erros que ele cometeu como profissional, né? Ele era um profissional, ele era um pintor, e levantei e apliquei isso, trazendo para o dia de hoje das empresas. Depois eu até convido vocês a dar uma olhadinha lá. As ilustrações do artigo eu criei com o Midjourney. Então, todas as ilustrações que tem lá foi obras de arte minha. E eu vou contar para vocês. Eu vou fazer agora aqui. O meu estilo de desenho, ainda com essa idade toda, com toda essa experiência que eu tenho ao longo dos anos, eu consigo fazer mais ou menos uma casinha assim. Eu desenho casinhas ainda assim. Olha, bastante moderno. Audacioso.
Eu não Você, consigo passar muito disso. você conhece até a perspectiva. Tá ótimo. Tá. Olha aqui, quer saber? Porque esse programa, as pessoas às vezes reclamam que a gente não tem um roteiro e que a gente é muito randômico, e porque esse nosso programa é um bate-papo, evidentemente. Sim. Então, eu vou fazer um parênteses que não tem nada a ver com isso, mas que tem. Eu gostaria muito que os arquitetos do Minha Casa Minha Vida conseguissem pensar além dessa casa que você pensou. Porque quando você vê fotos, e eu vi fotos essa semana desses novos lançamentos, você vê que esses arquitetos continuam pensando numa casinha assim, quando há tantas soluções baratas e criativas para se fazer boas casas. Pronto, fechamos o parênteses e continuamos a conversa. Mas eu não podia deixar de falar isso, porque isso me indigna há tanto tempo, sabe? Eu só quero. Diga. Não, eu só queria voltar aqui para o Van Gogh, porque. Coitado, sendo esquizofrênico é um pouco difícil não cometer certos erros. Ele tinha um pequeno agravante. Tá? Pequeno, é isso. Um pequeno agravante. Mas algumas coisas básicas, assim, não era a esquizofrenia, ele tinha surtos, né? Mas ao longo da vida em si, a maior parte da vida dele, ele tinha um nível de convivência, né, enfim, normal ali assim então é isso que eu falo no artigo, algumas coisas que ele não fez e que ele poderia ter feito. Outra coisa também, fiz um outro artigo, o anterior a esse, foi como Romeu e Julieta podem ajudar você a se comunicar melhor. Tá? Então, eu estou buscando, e também a mesma coisa, eu fiz as artes usando essa coisa. É que eu falo, a história de Romeu e Julieta é clássico, isso me inspirou, foi uma das coisas que me inspirou a escrever o livro também. Foi tudo erro e falha de comunicação. 3 errinhos de comunicação e timing ali mataram os dois. Romeu e Julieta É timing, né? Não falaram claramente, não expressaram claramente o que se sentia, não combinaram os locais e horários certos, mandaram mensagem que nunca chegou e deixaram boa parte na subjetividade de terceiros. O resultado foi... Já se foi o romantismo por água abaixo, né? Mas enfim, agora fechei os parênteses. A Bárbara Eliodora dizia que é uma peça não sobre o amor, né? É uma peça sobre a Guerra Civil. E depois que eu ouvi isso da Bárbara, eu vi num programa de televisão. Depois que eu ouvi isso, eu nunca mais consegui olhar para a história como uma história de amor, porque todas as circunstâncias... Mas vamos voltar, porque são essas coisas... Tipo, Shakespeare vai lá e para fazer... Para mostrar o tipo de desastre que uma guerra civil faz numa sociedade, bota 2 adolescentes no meio, faz se apaixonarem e mostra Isso é uma história, isso é uma grande história, né? Quais são as dicas que você dá? Eu não estou querendo substituir a leitura do livro, não, mas não, claro. Dá algumas dicas para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Se você quer contar uma história que vai causar impacto, que vai mexer com as pessoas, tudo bem, a emoção nós temos, cada um de nós tem, de fato. E você tem a história que você quer contar. Como que você faz com que essa história tenha impacto? O primeiro é o seguinte, antes de abrir a boca, colocar a mão no teclado ou na caneta, né, tem que existir uma preparação, né? Você precisa entender a sua história, a história que você vai contar, e ver se para você mesmo ela é convincente, né? Muitas vezes tem aquele ditado, né? História sem pé e sem cabeça, né? A maior parte das histórias que a gente vê não tem pé e nem tem cabeça, né? Enfim, elas têm um núcleo só, mas elas não permitem que as pessoas evoluam na história, né? Eu sempre falo, você tem a história dentro da sua cabeça, mas as pessoas não têm nada, elas só têm você ou o meio que você está transmitindo. Então, quando você vai falar sobre alguma coisa, você tem que transformar aquela palavra numa imagem.
No fundo, qualquer história, nós transformamos algo numa imagem para a gente. O livro, né, a escrita, né, você pega aquela frase e vai criar um cenário. Então, você precisa saber aquela história. Muito bem, você precisa transmitir nas palavras aquele cenário. Quando você transmite um cenário, uma emoção, através da sua fala, do seu diálogo, isso você faz com que a pessoa entre na história. E aí é muito subjetivo, você fala, todo mundo tem emoção, mas as pessoas não sabem externar as emoções. Principalmente tirar, né? A gente sempre fala as emoções que estão no coração, né? Todas as nossas emoções estão aqui no cérebro. Mas vamos deixar o lado romântico, né, da coisa assim. As pessoas não sabem tirar do coração e passar para o meio externo as emoções, né? Não é dar exemplo, mas você imagina assim, falar assim, olha, João estava esperando o táxi em frente ao jardim, né? Acabou. Mas se eu falo que, enquanto aguardava o táxi em frente ao jardim, João sentiu um cheiro de lavanda. Quando olhou para trás, percebeu que tinha uma incrível, né, um incrível jardim de lavandas, né? E ele percebeu a cor vívida, né, daquelas plantas e também um zunido, que eram algumas abelhas que estavam... Quer dizer, então você já criou o lugar que ele estava na mente de quem está lá. Agora você fala assim, mas, Ramalho, numa apresentação de PowerPoint para o diretor da empresa, não posso vir com tanta poesia em cima disso. Não, mas você pode estruturar a tua história fazendo algumas perguntas antes, né? Quem é meu público? Qual a mensagem final que eu quero atingir, né? Passar? E como eu vou poder contar isso? Na jornada do herói, você começa no mundo comum, né, a pessoa né, no mundo dela, aí acontece algum incitante, algum ponto de mudança, que faz com que o personagem tenha que agir, contra a vontade ou não, ele tem que tomar uma atitude, ele vai enfrentar desafios, né, e a partir daí ele vai chegar num momento que ele vai enfrentar o seu maior desafio, que pode ser interno ou externo. E a partir desse desafio, desse confronto, vai para o final da história, que pode ser bom ou ruim, enfim, mas o importante é que no final da história o personagem mudou, né? A gente pode usar isso no nosso currículo profissional. Uma coisa assim que mais acaba com a chance de uma pessoa arranjar um emprego é um currículo, né? Um mau currículo. Ela tem boas características, mas o currículo dela está muito mal criado, muito mal redigido. Então, você pode usar essa jornada do herói ao contar cada desafio profissional seu. As pessoas simplesmente lá, trabalhei de tanto a tanto como diretor de, não sei lá, gerente de não sei o que da empresa tal, lidei com 3.000 funcionários, não sei o que e tal. Isso são dados estatísticos apenas, né? Você pode transformar isso tudo numa pequena história de 5 linhas que faz com que o recrutador veja que você teve uma evolução, você teve uma jornada, você teve uma evolução. Eu acho que é nesse aspecto que eu acho que as pessoas e o livro ajudam, é você parar para se reorganizar antes de começar a contar qualquer história. Mais ainda, e aquela Ramalho, aquela apresentação de PowerPoint, não tem nem para usar essas 5 linhas. Eu tenho que dizer que as vendas, ou o faturamento, aumentou 21% no trimestre passado. É isso que eu tenho que passar. Como é que eu vou fazer esses 21%? É isso a informação. Uma sugestão, nesse caso, a preparação. Antes de começar a apresentação, você vai deixar tocar em som ambiente uma das músicas da Adele, aquela cantora inglesa, tá? De um álbum específico dela que eu já vou falar. A música vai estar rolando lá, você não está falando nada. Você vai começar a apresentação, aí você pega e fala. Pessoal, vocês conhecem essa música da Adele? A música é tal. Essa música é do álbum dela 21. A Adele, quando ela lança os CDs dela, né, os álbuns, ela lança com o número da idade que ela tinha à época do lançamento. E essa música, que foi um dos primeiros sucessos dela, é do álbum 21. E a música está tocando. Aí você entra na apresentação, você fala, sabe o que o CD da Adele, a música do álbum dela tem em comum
com nossas vendas do trimestre, é o mesmo número, 21. Nós aumentamos em 21% as nossas vendas. Eu te garanto que esse número 21 vai estar sempre gravado na audiência. E toda vez que ele estiver no carro e tocar aquela música da Adele, ele vai lembrar daquele momento e vai lembrar do orçamento que foi 21% maior naquele trimestre. Então, são pequenas técnicas, né, subjetivas que tornam assim números memoráveis, né, e não apenas esquecidos no inconsciente. Tá? São umas dicas, né? Mas para chegar a isso não é fácil, exige muito empenho de quem se propõe a ser um bom contador de história, né? Você como jornalista, um médico, sabe assim, o médico tem que ser um bom contador de história, né? O médico, quando ele está com o paciente, ele teria que se desenvolver como um contador de história. É a diferença entre você trazer o paciente, e, né, acolher o paciente e dar esperanças para ele com histórias, né, que você viveu de outros pacientes, né? Então, é isso, é um grande esforço pessoal para a gente chegar lá. Ramalho, e as viagens, como é que andam? Com a pandemia, você sabe que eu quase morri, assim, não do Covid, mas da falta de cheirar querosene de avião, né? Assim, eu Sim, eu confesso imagino isso. eu e a Cora temos esse vício antigo, né? Assim, nós já muitas vezes nos drogamos juntos a bordo de um 747, né? Porque aquele cheiro realmente do querosene do avião assim nos deixa assim. Não tem um cheiro melhor. Não tem. E elas ficaram bastante prejudicadas, né? A minha última, o que aconteceu? Eu fiz aquela volta das Américas com o avião, né? Foi em 2002. Saí de São Paulo, fui até o Alasca, do Alasca desci até o Ushuaia, voltei para São Paulo. Falei, nossa, gostei disso, quero continuar fazendo aventuras. E eu tenho um lema que é, eu vou aonde o meu patrocínio permite. Então, minha próxima viagem foi de bicicleta, sabe? Eu saí do avião e fui para a bicicleta, que era onde o patrocínio permitia. E aí eu incorporei a bicicleta no meu estilo de vida, né, em 2005. E aí fiz uma primeira viagem, que foi o caminho de Santiago de Compostela, né? Foram 1.000 quilômetros, né, que eu fiz em 15 dias. Falei, esse negócio de bicicleta na minha vida é tudo de bom. Aí eu comecei a desenvolver roteiros baseados em histórias que eu tinha lido, vivido. E uma delas foi O Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu reli ele por coincidência na época. Falei, rapaz, eu vou fazer a rota do Expresso do Oriente de bicicleta. Aí fui eu lá, saí de Paris, 3.100 quilômetros depois, estava eu chegando lá, 38 dias, em Istambul. Um nariz quebrado, uma bicicleta roubada, mas cheguei. Então, essa história eu publiquei, foi o único e-book que eu publiquei na minha vida, está na Amazon. Se você colocar Expresso do Oriente, 3.100 quilômetros numa bike, você encontra lá. Então, essa foi a viagem assim, maravilhosa. Fiz sozinha, né, a maior parte do tempo. Depois fiz outras bicicletas, eu pedalei entre o Tibete e o Nepal, de Lhasa até Katmandu, cheguei até o acampamento base do Everest. Aliás, deixa eu ver aqui. Não tem aqui. Mas eu tinha até aqui perto, por coincidência, a foto lá, eu no acampamento base do Everest com a bike lá. Eu falei, não, eu não posso deixar de viajar de aventura, né? O mundo visto na bike era diferente, é diferente, está no teu ritmo, né? Está no ritmo da máquina humana e não de outra máquina. E isso me ajudou muito como contador de histórias, porque eu passei a ter uma visão do monge budista no Tibete, que, aliás, eu tenho uma história muito triste para contar, mas não vou contar aqui. Triste de decepção com o monge budista, não com a religião budista. Enfim, aí continuei fazendo outras viagens de bicicleta, até que em 2009, eu encontrei o empresário Álvaro Garneiro em Ushuaia. Eu estava fazendo uma matéria, na época, para o estado de Minas, sobre um barco
de passageiros que tem lá, que sai da Argentina e vai para o Chile, tal de Ushuaia até Punta Arenas. Encontrei com ele, né, conversando, ele estava fazendo matéria para o programa dele, e aí eu falei para ele, você já pensou em fazer uma volta ao mundo em 80 dias sem usar avião no seu programa? Ele falou, não, mas dá ainda hoje? Eu falei, dá, mas eu falei, eu tenho o roteiro pronto, se você quiser. Sabe assim? Porque esse livro do Júlio Verne, que eu li quando eu tinha 8 anos, eu falei, um dia eu ainda vou fazer essa viagem, né? Vou fazer uma volta ao mundo em 80 dias. E ficou, esse cara ficou até hoje tá aqui dentro, né? Aí ele pegou e falou, não, vamos conversar, tal. Eu falei, caramba, agora eu tenho que transformar o meu projeto mental em algo factível, né? Desenvolvi o roteiro, tal. Eu falei, mas eu vou fazer diferente. O Júlio Verne saiu de Londres e foi para o Oriente. Ele ganhou um dia com isso, né? Foi por isso que ele chegou nos 80 dias lá. Cada linha do tempo, ele dá aquela coisa toda. Vocês lerem o livro, tá? Eu falei, eu vou fazer o contrário, eu vou para o outro lado, porque aí vai ficar mais difícil ainda, porque eu vou perder um dia. Né? Bom, o resumo da história foi esse. Fiz o projeto, aprovaram. Nós viajamos 100 dias, né, no total, porque teve uns dias antes para chegar em Londres, a preparação. Saímos de Londres, pegamos um navio cargueiro, fomos para os Estados Unidos. Agora, tem navios cargueiros que tem cabine de passageiros, viu? Tá? Só dá uma dica sua. E o problema é que não tem muita diversão. A única coisa que tinha na época eram CDs. Tinha uns 200 CDs lá. Eu comecei assistindo Godard e terminei com Kung Fu, só para você ter uma ideia. Para mim está ótimo. E levando um Kindle, acabou, fechou. E aí foi assim, foi essa experiência. Chegamos nos Estados Unidos, aí alugamos um motorhome, atravessamos os Estados Unidos em 4 dias de motorhome, aí pegamos um navio, fomos para o Alasca, a Rússia, para Petropavlovsk, que é um dos lugares mais remotos que você tem para visitar, assim. Fomos para Japão, Coreia, China, Mongólia, atravessamos a Rússia de novo e chegamos em Londres em 80 dias. Eu confesso que nos últimos 4 dias a gente até tirou um pouco o pé não do acelerador, porque a gente chegou de trem praticamente, para bater os 80 dias, senão a gente tinha chegado com uns 77, 78 dias. Né? E isso foi uma experiência. Mas não pegaram um balão? Não, balão nós não pegamos porque não tinha. Mas a gente pegou coisas que ele não pegou na época. Né? A gente tentou fazer uma coisa. Né? Motorhome, né? Não... exatamente, que ele não tinha, ele usou carruagem, usamos barco e tal. E aí, depois disso, eu fiz uma outra viagem, eu falei, agora eu vou fazer de trem, uma volta ao mundo de trem. Tem linha de trem, né? Menos as travessias oceânicas. Em 2016, eu fiz de Vancouver até Toronto, de trem, voei para Paris, e aí de Paris fui para Alemanha, Moscou, Mongólia, China, fechei essa viagem em 30 dias. Consegui fazer em 30 dias. Tem até no meu site, que é o ramalho.com.br, se você colocar lá /VM 2016, né, de Volta ao Mundo 2016, tem essa viagem inteirinha lá mostrada. E depois disso eu comecei a produzir alguns documentários para operadoras de viagem. Né? Eu ia até os destinos e mostrava o destino com o olhar de um viajante, mas não naquele formato que tem hoje nas redes sociais do gente, galera, estou aqui na Torre Eiffel, não sei o quê, aqui atrás. A gente, né, que é um estilo, né, mais rápido, mais moderno, tal. Mas se você quer curtir o lugar, ver a beleza, tal, você precisa ter um pouco mais de tempo, né, uma visão um pouco mais cinematográfica, né? Que, aliás, eu falei a palavra-chave agora. No livro, um dos meus desafios é que você tenha uma visão cinematográfica do teu dia a dia. Se eu te pedir para você agora, de imediato, conta o que acontece entre você acordar e começar a trabalhar, chegar no trabalho, na escola, se você se desloca. A gente tem uma visão tubular, a gente vai narrar com uma visão tubular com um único ponto de vista. Só que se você vê uma propaganda de 30 segundos de alguém indo de um lugar para o outro, você vê a pessoa de longe, corpo inteiro, né, olhando para um lado, sendo vista do outro. E a gente precisa aplicar isso, a gente precisa começar a exercer essa visão
de 360 graus. Senão a gente fica só com uma única visão sobre qualquer assunto, né? Então a gente pode aplicar isso, né, na nossa profissão. E isso a gente desenvolve, porque no livro, um dos capítulos é você contar essa história, né, do seu dia a dia com o celular, usando técnicas que eu ensinei nos capítulos anteriores, né? Então é isso, como eu falo assim, é trazer o desafio da comunicação, né, e fazer com que um dos desafios da humanidade, que é ser compreendida, um dia seja alcançado, né, através de uma comunicação emocional, ética, né, muito importante é isso, a gente ter uma comunicação ética com as pessoas. E esse é esse desafio que a gente faz. E para o ano que vem eu estou planejando outra viagem, mas não vou contar ainda. Não vou contar ainda. Mas é uma outra volta ao mundo também. Assim. E aí você, antes de viajar, você vem contar para a gente. Com certeza. Ou depois. Com certeza. Ou depois, pois é. Cora, você sabe, assim, eu era um contador, eu era um escritor técnico, né? Eu era um cara de exatas. A minha visão era objetiva. Eu, no meu livro, se eu falasse que se você apertasse a tecla XY, desse Enter e barra, ia acontecer tal coisa, eu não podia deixar nenhuma imaginação correr solta ali. Tinha que acontecer aquela coisa. No momento que eu comecei a ir para outras áreas, eu tive que desenvolver esse lado que eu não tinha, né? Que é o lado mais poético, o lado mais emocional. E as viagens foram fundamentais para mim. Uma viagem que eu fiz em 1996 para a Grécia mudou a minha vida. Se alguém fala assim, uma viagem muda alguém? Muda. Muda. Mudou a minha vida. Eu voltei daquela viagem e falei, meu Deus, eu estou pisando onde Platão pisou. Sabe, aqui, ó, eu bati o pé, falei, ele pisou aqui. Você sabia que aquela pedra ele tinha pisado. Eu voltei pirado, assim. Eu comprei um livro de mitologia. Nas 12 horas de voo, eu li o livro uma vez e meia, assim, sabe? Assim, de tão eufórico que eu fiquei. Eu comecei a desenvolver aquelas ideias, aí criei a coleção de livros de mitologia para criança. E aí eu falei, esse negócio de exatas é muito chato, eu vou tentar vir para o lado de humanas, que é bem mais legal, assim. Não vou deixar a minha tecnologia, mas deixa eu explorar esses outros lados, né? E isso foi o que rolou aí ao longo desses 25 anos aí de viagens ativas, né? Viajar enriquece, nossa. Ramalho, a impressão, evidentemente, é que a gente podia continuar conversando por mais outra hora. mas olha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A conversa foi ótima. Eu agradeço. Falar com a Cora, conhecer você ao vivo agora, né? Eu já conhecia das gravações, também foi gratificante assim, para mim. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais no futuro. E muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar, que eu acho que quando você sabe e não compartilha, você é uma pessoa egoísta, mesquinha, sabe? Foi uma delícia. Tá. É isso que eu Muito faço. obrigada. Cora, obrigado mais uma vez, um beijo, um abraço para você, Pedro. Tchau para todo mundo.